Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do AdministrowCast, um podcast focado em administração e hoje especial no primeiro episódio sobre RH, com o tema Dinâmicas de Grupos Online, como proceder. E quem vos fala sou eu, Richard, estou cursando o terceiro período de administração junto com essas três pessoas que estão comigo aqui hoje também, e elas vão se apresentar um pouquinho. Olá, ouvintes, meu nome é Letícia, também curso administração no terceiro período. Salve família, meu nome é Vitor, cursando terceiro período de administração. E aí pessoal, meu nome é Matheus, também curso o terceiro período de administração. E como eu disse, o tema é dinâmicas de grupos online, e eu vou dar uma resumidinha o que são dinâmicas de grupos, para que elas servem. São basicamente aquelas dinâmicas que você coloca pessoas, possíveis candidatos em uma sala, para você poder analisar gestos como trabalho em equipe, como ela se comporta em grupo. E com essas dinâmicas você pode analisar empatia, produtividade, comunicação, proatividade, diversos aspectos no seu convidado, né? Então, com isso, tem diversos filmes que contam um pouquinho sobre dinâmicas de grupo, como o Método, um filme de 2005 que fala de um método bem diferente e é interessante, é uma indicação muito boa. E como o foco é online, a gente entra em quesito da pandemia, que influenciou muito essas mudanças da dinâmica de grupo para passar para o âmbito online. E eu gostaria que a gente discutisse um pouquinho só as dinâmicas de grupo, sem ser online por enquanto. O que vocês acham, se funciona mesmo, se já tiveram alguma experiência boa ou ruim com elas? Eu acho que a dinâmica de grupo funciona, você consegue ter uma noção do que seu possível funcionário vai passar, porque é na dinâmica que você vê as habilidades e as características dele. Então, para mim, funciona 100%. Como o Richard e o Vitor já falou, essas dinâmicas em grupo, elas são fundamentais, né, para o processo de seleção, porque aí eles recrutam primeiro para depois selecionar. Então, nessa dinâmica, o recrutador ele vai conseguir perceber algumas características nos candidatos, algo assim, para conseguirem selecionar os candidatos que são aptos para a vaga, né? E etc. Então, eu acho que é bastante importante, igual o Richard e o Vitor falaram. E como eu disse, na pandemia deu uma bastante crescida nessa parte da dinâmica de grupo online. E que vantagem isso traz para a própria empresa ou para o próprio candidato? Para a empresa, a gente tem algumas vantagens, como economia na organização da atividade, ou seja, não precisa gastar tanto dinheiro locomovendo candidatos de outros lugares. Isso é um próprio para os candidatos também, eles não precisam sair do seu lugar, por exemplo, pessoas de outro estado, elas não precisam ir, vamos ver, ela mora na Bahia, ela não precisa ir para o Rio para se candidatar. Ela pode fazer essa dinâmica online e talvez conseguir uma vaga online nesse quesito da pandemia. E tem muita facilidade para a empresa na seleção de candidatos de locais distintos também. E além de que, como são feitas muitas dinâmicas, isso facilita muito, porque pode ter diversas pessoas numa sala só, e coisa que seria impossível você colocar, por exemplo, 50 pessoas em uma sala para fazer uma dinâmica. E essa possibilidade de criar encontros, testes e tal, aumenta também os custos, né, do processo seletivo, e aumenta não, diminui, e não tem nada extra a se gastar com isso. E isso é muito bom. Além do que pro próprio candidato, ele consegue pegar um horário muito bom para ele, que não atrapalhe a vida dele cotidiana, ele não tem que gastar um dia inteiro só para fazer a candidatura na empresa. E também é muito bom para ficar de olho na falta de preparo do candidato, porque ele pode ir se vestindo como? Sem blusa, usando um óculos escuro, não sei porquê, e essas coisas você pode perceber. E daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho nessa parte, como se portar em uma dinâmica online. E Outro fator que também pode ser por benefício do candidato é que ele vai estar familiarizado com o ambiente. Então, acho que o nervosismo vai ser menor. Exatamente, é um ponto muito bom. Alguém tem algo mais a colocar? Algum pró ou contra? Eu tenho um pró, né? Por exemplo, concordo com tudo que vocês dois falaram. E questão também da saúde, né? Porque essa já existia, né? Essas dinâmicas online, mas não era tão forte igual está hoje. E assim,
pode ter candidatos que não estejam preparados para sair, para ter essa dinâmica, né, pessoalmente. Então, por questão de saúde, é muito mais seguro e é muito mais prático, né? É rápido, é fácil fazer essas dinâmicas online e perceber as habilidades dos participantes nesse processo. Então, eu acho que a questão da saúde é a mais importante, né? Que a gente, principalmente pelo momento que a gente está vivendo. Matheus, tem algo a comentar? Eu posso prosseguir. Tem sim. E uma coisa que os recrutadores também devem notar que há uma diferença, né, na forma com que você avalia os candidatos. Tem que bolar novas estratégias aí para conseguir avaliar, né, no ambiente online, como o comportamento dos candidatos. E por isso, né, nesse momento que estamos vivendo, podemos notar que existem várias novas estratégias aí para conseguir fazer isso da melhor forma possível. Só que para isso também, para ter uma dinâmica bacana, conseguir notar tudo que precisa, né, no recrutamento, precisa também ter uma boa conexão de internet, para evitar que a internet caia, ou que você não entenda, né, o que o recrutador está falando, ou que o participante está falando. Então, isso é muito importante, preparar o ambiente, né, é interessante você preparar o ambiente, não fazer uma conexão em qualquer lugar. Isso também é bem relevante nesse processo, né? Fazer uma coisa mais formal, porque por mais que está sendo um ambiente online, tem que ter a mesma postura aí, como se fosse um presencial. Verdade. E como o Matheus estava falando, exatamente como fazer essas dinâmicas, né? E uma coisa muito importante de se fazer é testar os seus equipamentos, como conexão à internet, câmera, microfone, coisas do tipo. E é sempre bom, recomendável, você utilizar um fone de ouvido com microfone, para tanto suprir os ruídos de fundo e ter um áudio melhor, evitar áudio estourado, falar muito alto, aumentar o tom, coisas do gênero. É até bom também investir um pouco nessas coisas para se sair melhor. E organizar seu ambiente é algo crucial, porque a pessoa vai estar vendo a sua casa, né? É o seu lugar onde você vive. E se tiver bagunçado, o que você vai fazer de diferente na empresa? Você vai deixar a empresa dele bagunçada também? Seu ambiente de trabalho, seu escritório vai estar bagunçado? Então é sempre bom você arrumar tudo, deixar no jeito, ficar bonito, bem iluminado e evitar ruídos externos e coisas do tipo que possam atrapalhar. Alguém tem algo a comentar mais sobre isso? O Richard estava falando a respeito do investimento na aparelhagem. Agora está tendo muita promoção de fone via Bluetooth, que ajuda bastante nessas dinâmicas. Verdade. E tá surgindo também muitas plataformas para facilitar esses encontros online, como o Hangout, o Zoom, o Skype, Discord, o próprio Teams que a gente está utilizando aqui para gravação, entre outros. E isso vem crescendo bastante. Não é uma coisa que veio para ir embora, né? Ela vai ficar, vai com certeza persistir. As empresas que aprenderam a fazer essas dinâmicas vão continuar usando elas, porque são bem melhores do que as presenciais em certas coisas. E nisso você pode analisar muitas coisas, né? Como se a pessoa não chegar no horário, é agendado. Você fica de olho na falta de preparo também, como o desconhecimento da empresa, entre outras coisas. E você pode avaliar bem o português da pessoa e coisas do gênero. Ô, Richard, e puxando isso que você falou, eles também conseguem, os recrutadores, né, também conseguem avaliar como que a pessoa lida com a tecnologia, né? Porque hoje em dia as empresas, elas são bastante tecnológicas, então, se você não consegue entrar numa reunião, por exemplo, no Teams, se você tem dificuldade, então eles também com certeza avaliam isso, né? Sim, com certeza é algo muito importante no momento atual. Porque todo mundo teve que aprender a lidar com a tecnologia, pessoas que não sabiam como usar, professores, por exemplo, tiveram que se adaptar totalmente a um ambiente que eles não estavam acostumados e coisas do gênero assim. Se ninguém tiver algo a comentar, eu vou querer abrir um pouquinho espaço para falar 4 ideias interessantes de dinâmica de grupo. E a gente comenta um pouquinho sobre elas. Tá.
Por mais que a internet seja um requisito muito importante nesse momento, né, é um caso que os recrutadores ainda levam em consideração, né, nesse momento, porque pelas instabilidades aí que tem na rede e tudo. Mas, como a Letícia falou, o uso, né, dos equipamentos, saber utilizar a tecnologia, isso é um ponto também avaliado com certeza aí pelos recrutadores, né? Tem que ter essa atenção e tudo está sendo monitorado. Por mais que seja um ambiente online, às vezes o participante pode pensar que não está sendo tão monitorado como seria presencialmente, mas com essas técnicas novas e essa capacitação do RH de hoje, tudo está sendo visto, todo o ambiente, toda a estrutura, toda a forma que o participante utiliza, a forma de falar, tudo isso continua sendo muito bem avaliado. Então, é uma atenção aí para os participantes aí que estiver ouvindo. Verdade, viu, Matheus? E quando a gente fala de dinâmica de grupo online, às vezes pode soar que é algo mais tranquilo. É mais tranquilo porque você está na sua casa, um ambiente que você conhece, e não está pessoalmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar o dobro de atenção de como a gente se porta, como o que a gente faz, se a gente está preparado, né? Por exemplo, já vou preparar se for no Teams, já vou preparar o meu Teams aqui, vou deixar tudo nos conformes para quando começar o processo. Então, a gente tem que redobrar a atenção quando a dinâmica é online. Exatamente. Tomar bastante cuidado também com o microfone, né? Não ligar ele nas horas que a gente estiver falando, para não ter bagunça aí também na hora da apresentação, principalmente se for uma entrevista com diversas pessoas na mesma sala. Se não for só você e o recrutador, se tiver outras pessoas, né, um grupo mesmo, tomar bastante cuidado para você não falar junto com outras pessoas, ou acabar esquecendo o microfone ligado e os participantes e o recrutador acabar ouvindo outras coisas que fora do assunto, ou ligar a câmera na hora desnecessária, né? O ideal nesse momento é manter a câmera sempre ligada e deixar o seu tempo especificamente para esse recrutamento, para essa entrevista, dedicar seu tempo totalmente para isso, desligar das outras coisas, manter-se numa sala, num ambiente mais tranquilo, né? Para você poder ter essa atenção, para você poder saber responder o que for perguntado, para você saber interagir bem, não se desviar do assunto, não desviar sua atenção, isso tudo é muito importante. Realmente é tudo essencial, principalmente também em salas de aulas online, é interessante isso. E agora eu vou falar um pouquinho das 4 dinâmicas que eu separei aqui, de grupo online, e eu vou falando uma, a gente comenta, eu falo outra e assim por diante. A primeira que é a 4 quadrantes, que é uma dinâmica excelente para quebrar o gelo dos seus candidatos, né? Porque sempre tem aquela tensãozinha, aquela ansiedade, o estresse, e isso deixa os candidatos mais confortáveis. E essa dinâmica é feita com auxílio do quadro branco virtual, que pode ser como o Google Jamboard, que é um quadro muito bom para se usar. E cada participante deve traçar 2 linhas, uma vertical e uma horizontal, dividindo a tela em 4 quadrantes. E em cada um desses 4 espaços, ele deverá responder perguntas para o time de RH, só utilizando desenhos. Isso mesmo, só desenhando. Então, se a pessoa não tem habilidade de desenhar, vai sair algo bem estranho de se interpretar. E as 4 perguntas são: a primeira, qual foi um evento que mudou a sua vida pessoalmente ou profissional? 2, o que você pode trazer para a nossa organização? 3, que legado você deseja construir na empresa? 4, o que você precisa dos seus colaboradores para cumprir seus objetivos na empresa? E isso consegue ser finalizado em 5 e 10 minutos, e assim os candidatos vão apresentar suas respostas e vão explicar cada quadrante que eles desenharam. E só comentando aqui, eu acho bastante interessante, é algo bem legal, porque pode vir uns desenhos bem engraçados, e isso quebra muito gelo. O que vocês acham dessa dinâmica? Bom, particularmente eu acho um desafio, porque eu confesso que eu iria desenhar muito esquisito sobre essas perguntas, mas eu acho que é uma dinâmica muito quebra-gelo, né? Assim. E
No caso, os recrutadores eles não vão falar, né, que dinâmica eles vão fazer, como que será. Então a gente tem que estar preparado para tudo, até mesmo para aprender a usar esse quadro que eles usam, enfim. Mas eu acho, para mim particularmente, bem desafiador. Eu acho, na minha opinião, né, que os recrutadores não estão interessados no desenho em si, eles estão interessados na explicação. Eu acho que o desenho é só para a pessoa não ficar tão ansiosa, tão nervosa, mas o que determina mesmo é a explicação do desenho. E o interessante é que isso vai mudar todo o restante da entrevista, né? Porque através dessa dinâmica aí, igual o Richard falou, quebra totalmente o gelo e a partir daí tudo fica mais natural, fica mais tranquilo, as pessoas que estavam ansiosas, nervosas vão acabar ficando mais tranquilas, então tende a fluir muito melhor, as pessoas conseguem mostrar muito melhor é, suas habilidades, suas competências na hora de se expressar, não deixa nada para falar depois, acaba não esquece nada, porque a ansiedade nesse momento acaba prejudicando muita gente, tanto no ambiente online como no presencial, né? Eu acho que no presencial ainda mais, né? Demais, demais. E agora eu vou falar o segundo aqui, que é a apresentação de produto, que consiste basicamente em você realizar uma apresentação sobre determinado produto. Não precisa ser da empresa, mas é interessante também ser da empresa. E essa apresentação é muito importante para a habilidade, né, do contratante ali, para pessoas para ver se o candidato é bom nas áreas de vendas, para cargos que ele relacionados à área de venda ou produtos em geral. E assim os candidatos eles terão que se manter tranquilos, controlando a ansiedade, nervosismo, porque isso é muito importante na área de venda, é uma coisa bem complicada de se fazer se você gaguejar para o seu cliente ou algo do gênero. Eu já trabalhei na área de vendas e, assim, eu tenho certa facilidade em lidar com clientes, eu já não sei pessoas mais fechadas se elas conseguiriam conversar com pessoas estranhas, assim, do nada, pessoalmente. E nisso, a atenção é totalmente voltada para essas pessoas, né? E tem que ver como que essa pessoa se sai nessa dinâmica. Pode ser feito em grupo ou com uma pessoa só, mas em grupo eu acho mais interessante, que também pode se analisar as questões do comportamento em grupo, se as pessoas conseguem se lidar uma com as outras e se entender rápido. É interessante também deixar aqueles 5, 10 minutos para eles discutirem a apresentação e vir com essa apresentação do produto, que é muito bom para demonstrar o raciocínio rápido e a boa argumentação. E são duas habilidades extremamente fundamentais, né? E, enfim, eu acho que é isso em geral. O que vocês acham dessa apresentação de produto? Essa apresentação de produto é algo muito interessante porque ajuda também na comunicação, né, na dicção das pessoas. Porque a dinâmica online, ela está sendo bem rápida e prática. E os recrutadores com certeza focam na comunicação e na dicção dos seus pré-selecionados, no caso. Então, eu acho que você saber falar é um fator muito importante que com certeza é um diferencial que vai te ajudar a ser contratado. Principalmente como o Richard falou aí, que seria para uma área de vendas, né, Richard? Então, nesse caso aí, é um requisito aí da vaga, né, ter uma boa comunicação, né, que vai conversar com os clientes, porque por mais que você vê, né, que tem muita gente aí que, mesmo sendo mais tímido e tudo, consegue ter sucesso aí na área de vendas, acontece, tem muita gente assim, mas geralmente não para os recrutadores, eles buscam uma pessoa que tem mais facilidade de lidar com o público. Então, é um requisito da vaga. Então, saber identificar isso nesse processo aí, nessas dinâmicas em grupo, também pode ser um pouco mais difícil, mas sempre tem alguma técnica para isso, alguns testes para isso, e os recrutadores estão sempre aí se atualizando para conseguir fazer com a mesma qualidade que seria um presencial. Com certeza. Exatamente. Pode continuar, Letícia. Com certeza, e a apresentação de produto é algo também que vai pegar os candidatos muito surpresas, né? Então, os recrutadores eles vão analisar como que eles lidam em situações de pressão,
enfim, como eles trabalham em equipe também, porque talvez essa apresentação, né, Richard, pode ser feita em equipe, em grupos, e a tecnologia está aí para isso, porque o Teams mesmo, ele já separa as salas, enfim. Então, como lidam em equipe, se sabem trabalhar em equipe, se os pensamentos deles estarão alinhados, trabalhando em equipe, e a situação da pressão, né? Que eu acho que é a que mais pega nessa atividade. Também tem a questão da criatividade do improviso, né? Porque como vai ser pego de surpresa, vai ser uma habilidade também que eles vão ter que ter. Porque no dia a dia a empresa vai ter imprevistos e eles vão ter que ter criatividade para solucionar o problema. Sim, agora o terceiro, eu vou dar uma passada bem rápida sobre nesse aqui, que é a sessão de brainstorming, que é algo já comum. Eu não sei se vocês sabem o que é um brainstorming, que é basicamente a chuva de ideias ali, né, a tempestade de ideias. E consiste em você ter pensamentos fora da caixa e conseguir soluções não comuns para determinado problema. E essa dinâmica é feita basicamente elaborando um briefing com um problema de mercado a ser solucionado ou uma ideia de produto para aperfeiçoar. Ou seja, uma empresa de carvão coloca lá que eles não estão conseguindo vender carvão porque o saco está muito grande. Aí quer solucionar o problema. Aí as pessoas vão discutir e esse tempo, a janela de tempo é muito maior, que é de 15 a 30 minutos, para propor soluções, debater respostas e conseguir pensar nas melhorias, né, para as ideias apresentadas. E, como eu disse, é essencial isso para você conseguir ver aqueles candidatos que pensam fora da caixa. É basicamente isso. Essa terceira opção aí, basicamente, é aquilo que eu falei anteriormente, né? A questão da criatividade. O brainstorm eu acho que não tem muito a comentar, eu vou pular aqui para o quarto, que é muito interessante. Já é uma dinâmica usada bastante em meio físico, mas eu creio que em ambiente online fica mais interessante, porque as pessoas se sentem mais livres, que é a dinâmica da ilha deserta, que é muito clássica, né? E quebra o gelo bastante também. E consiste basicamente em você separar os participantes em pequenas equipes. Aí elas fazem o seguinte: elas vão para uma ilha deserta e elas têm que escolher 3 objetos para levar para a ilha, sendo que o objetivo deles é sobreviver, claro. E no período de até 10 minutos ali, os participantes pensam e eles devem apresentar os objetos escolhidos e argumentar o porquê que eles fizeram essas escolhas e por que elas são boas. E isso testa bastante o raciocínio e o raciocínio lógico e a apresentação de argumentos e trabalho em equipe. Porque eu acho bastante interessante essa dinâmica, para ser bem sincero, porque eu não consigo pensar agora do nada 3 objetos que eu vou levar para uma ilha para me sobreviver. E é interessante. E assim, quando essa dinâmica ela é aplicada, os candidatos eles têm que pensar na empresa, né? Assim, talvez, não sei, mas na minha opinião, se eles falarem muitos objetos pessoais, algo pessoal deles mesmo, que às vezes o recrutador não vai nem entender o porquê que ele está levando aquilo. Então, eu acho que nessa dinâmica tem que se pensar muito no profissional, né? Na empresa e etc. Eu acho que essa dinâmica é voltada para o coletivo, porque você tem que pensar nos seus demais companheiros. Porque vamos supor que o Richard leva um isqueiro. Eu não vou precisar levar o isqueiro também. Tem que levar outra coisa necessária para ajudar no coletivo. Eu acho que nessa dinâmica a empresa busca ver como é que a pessoa trabalha em equipe. É basicamente isso, sim. E vou concluir aqui o todo, para a gente já finalizar. E eu gostaria de deixar uma frase bastante importante, que a evolução tecnológica, ela não é uma opção, é uma necessidade. Ou seja, você não tem a opção de não querer mexer no computador e saber mexer. É uma necessidade nos dias atuais você saber mexer e manusear as tecnologias. E eu vou deixar esses minutinhos abertos para as despedidas finais e a gente concluir aqui o episódio. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro podcast. Fiquem com Deus. Tamo junto. Isso aí, muito obrigado. Até mais, até o próximo podcast. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham gostado.
Se vocês quiserem também dar dicas de próximos temas para o nosso podcast, fiquem à vontade. E muito obrigada. É isso aí. É isso, muito obrigado a todos e te espero no próximo episódio.